Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, tal, Mantalpam Bem Moshe, tal, olá. Hoje gostaríamos de falar com o Dr. Lightman acerca do feriado de Pesach, a Páscoa judaica, e compreender estas questões mais ocultas na história conhecida que celebramos todos os anos. E hoje gostaríamos de nos focar nas 10 pragas, tal, por favor. Sim, é verdadeiramente uma das partes mais interessantes da história. E talvez esta parte, mais do que tudo o resto, demonstra quão confusos ficamos com relativamente a esta história, porque normalmente relacionamos isto com uma história histórica e depois, na altura das 10 pragas, realmente não faz bem com o racional científico. E há várias abordagens. É esta abordagem tradicional que diz sim, aconteceu, palavra por palavra, todas as 10 pragas. Há a abordagem mais científica que tenta encontrar explicações biológicas e ecológicas para explicar como estes golpes acontecem de uma vez. E há uma abordagem que diz é uma história, é um mito, nunca aconteceu. Nós não sabemos, para nós permanece um segredo. Mas talvez nesta peça, com a ajuda do Dr. Lightman, possamos compreender o que está por trás desta história. E gostávamos de lhe perguntar qual é a sua atitude para esta história das 10 pragas. Ou seja, não está a perguntar das 10 pragas, mas está a perguntar a história da Torá. Se a Torá nos fala de coisas que acontecem neste mundo. Antes de mais, claro que não. Assim, direto, não. O mundo não foi criado há 5.700 e tal anos atrás, nem a partir de Adão, que foi criado a partir de pó, água, areia e algum etc, etc. Isso é uma coisa. A outra coisa é que não estamos à procura da Arca de Noé e pelas suas gerações e Ram e Afet e todos eles. Nada. Peguem no livro da Torá, isolem a Torá deste mundo, pertence ao mundo superior. Pertence a algo que não tem conexão com a nossa matéria. Não existe no nosso mundo. E se diz não no céu nem na terra, isso é relativamente ao homem. E ele tem que o concretizar. Ele tem que implementar toda a história da Torá nele próprio. Amigos, incluindo as 10 pragas, Dr. Leitman, incluindo tudo do início ao fim, tem que nascer como Adão Arishon, o primeiro homem, ouvir todas estas coisas, experienciar todas estas coisas. Tem que ser como na geração do dilúvio e na geração da Babilônia, sair da Babilônia para a terra de Canaã, no Egito, e toda esta história tem que passar até ao fim. Tudo. E diz acerca disso que cada pessoa tem que escrever o livro da Torá no seu coração. Que cada letra, e uma letra significa um sinal, ou uma forma, ou dito mais corretamente, uma qualidade, onde cada qualidade da pessoa tem que ser formada de acordo com as letras da Torá, de acordo com as 22 letras. Tal, e o que é que isto significa? Significa que a pessoa tem que se corrigir, programar-se exatamente com o fluir das letras na Torá. Agora, mencionando a Pesach, a mesma coisa acontece com este feriado, não tem a ver com as pirâmides, o Tutankhamon, o Nefertiti, ou todas estas coisas que lá existiam. E existiram antes do nosso povo, depois, ou seja, não liguem estas coisas com a história histórica. Não somos Hollywood, estamos a estudar acerca da verdade. E, portanto, de uma vez por todas, temos que determinar que a história da Torá foi escrita apenas a partir dos estados internos pelos quais temos que passar.
E aqui, tal como falamos acerca do Egito, e às vezes faço comparações, paralelos para que seja de forma mais figurativa, caso contrário, temos que nos elevar a um nível em que a pessoa não consegue compreender, não está lá completamente. Estamos a falar do Nilo, dos crocodilos, do Moisés que saiu do Nilo, da casa do faraó e a coroa na cabeça. Bem, de forma um pouco mais figurativa. Dá à pessoa uma compreensão mais interna e mais e consegue já ver coisas mais profundas. Mas a verdade é que não tem nada a ver com o faraó, não tem nada a ver com o Nilo ou com outra coisa qualquer. Tal, então porque é que parece como um fenómeno natural? Dr. Lightman não é um fenómeno natural. E as 10 pragas certamente que não são naturais. Os, o sangue, as rãs, os piolhos, de forma alguma. Mas porque fomos criados no desejo de receber egoísta, que é chamado para receber para benefício próprio, em que tudo o que fazemos é apenas para o nosso benefício, e se fizermos algo bom por alguém é porque nós queremos fazê-lo, porque vamos sentir-nos bem como resultado disso e, portanto, fazemos-lo. E se pela falta de qualquer outra opção temos que fazer algo por outra pessoa qualquer, em que mesmo assim não o queremos fazer, somos obrigados através de golpes ou qualquer coisa. Se não fizeres bem aos outros, vamos receber um golpe. E então fazemos algo bom porque não queremos receber o golpe. Mas isso não significa que estamos a fazer o bom e bem àquela pessoa. Significa que, por falta de escolha, fazemos algo a favor do outro. E é assim que somos construídos. Portanto, isto é uma coisa. Outra coisa é que, porque estamos a alcançar um estado em que o nosso desejo de receber, este desejo egoísta, temos de nos elevar acima dele, alcançar um tipo diferente de existência que ama o teu próximo como a ti próprio, que é o que a Torá exige. Ou seja, elevarmos-nos acima do nosso ego em amor e doação. Portanto, existe um processo muito especial aqui. Porque antes de mais, temos que alcançar um estado em que sentimos que o nosso ego é mau para nós, é contra nós. Imaginemos que eu roubo, então recebo porrada e aprendo daí que não vale a pena roubar. Se eu puder roubar e não levar golpes, então sim. Mas se eu vir que sistematicamente estou a ser apanhado, então paro de roubar. E isto é como se ensina às pessoas, é como todos nós aprendemos da vida. Há pessoas que podem aprender não através de golpes, mas alguém nos diz: meu querido filho, não vale a pena fazeres isso, vais crescer bem se não o fizeres, não vais receber golpes, todos te vão respeitar. Imaginamos que ouvimos a mãe, que temos a possibilidade de ouvir aquilo que a mãe nos está a dizer, hein? E depois corrigimos-nos. Ou podemos corrigir-nos através de golpes ou através de bons conselhos. Através de golpes é chamado o caminho do sofrimento e através de conselhos é através do caminho da Torá. Torá também significa em hebraico instrução ou conselho, ou seja, aquilo que a Torá nos aconselha a fazer, e é assim que podemos avançar. Agora, na verdade, quando é que nos tornamos, quando é que precisamos disto e temos dois caminhos perante nós? Do momento em que começamos a sentir que podemos fazer isto ou aquilo. E então, estamos numa espécie de encruzilhada. E quando é que isto nos acontece? Acontece pela primeira vez na Babilônia, onde o nosso ego se tornou verdadeiramente grande. Estou a falar da humanidade, que se tornou muito grande e queremos elevar-nos com este ego ao céu e verdadeiramente confirmar Deus. Quem é que é o mais forte? E da segunda vez este ego cresceu no Egito. E no Egito, Faraó disse: quem é o Criador que eu devo ouvir a voz dele? Eu sou mais forte.
Faraó simboliza o nosso ego, é assim que ele é chamado. Faraó não é o faraó que estava lá sentado na cadeira, mas é o nosso ego que é chamado faraó. Que diz o quê? O nosso ego diz quem é o Criador, que temos que o ouvir, não queremos seguir o conselho dele, queremos seguir o que nos apetece, como uma criança má. O que é que significa seguir o conselho do Criador? Pergunta a tal. Doutor Leitman, significa investir no em amor, ama o teu próximo como a ti próprio. Esta é a grande regra da Torá. Pela primeira vez foi introduzido por Moisés. Mas antes de mais, na altura de Abraão, contaram aos babilónios que em vez da sociedade babilónia temos que fazer uma nova sociedade, que é uma sociedade mútua, que não é verdadeiramente amor ainda, porque ainda não nos odiamos assim tanto. Ou seja, verdadeiramente na Babilónia ainda não havia assim grande sofrimento, grande ódio, que se corrigirmos verdadeiramente vamos alcançar amor. Mas discutíamos uns com os outros, não nos compreendíamos. Havia a mistura de línguas, a confusão de línguas. E portanto avançamos na direção uns dos outros e é assim que nos conectamos. Isto chama-se estar em Hassadim, em misericórdia uns para com os outros. Ou seja, um bom estado uns para com os outros. Em que cada um é relativamente simpático com os outros, assim como quando cada um de nós paga os seus impostos, participa junto com os deveres da nossa região e sentimos-nos bem. Queremos que todos nós se sintam bem, não é como se roubássemos dos outros ou assim sucessivamente. E isto era na altura de Abraão. Na altura de Moisés, o ego na altura era muito maior. Começaram a lutar uns com os outros e Faraó simboliza essa força. Na Babilônia, Nimrod costumava simbolizar o nosso ego. E depois Abraão diz que, independentemente de Nimrod, temos que nos elevar acima de Nimrod. E ele é como se operasse entre nós e nós estamos acima dele. E então, desta forma, seremos capazes de existir. Mas eles viram que era impossível, porque todos os babilônios não concordavam. E então deixaram esse lugar. E criaram uma espécie de país para eles próprios. Ou seja, um povo, um grupo. No Egito, isto já era uma história diferente. Aí Faraó verdadeiramente governava-os de forma muito cruel e incitava-os uns contra os outros e não lhes deu qualquer hipótese de conectarem. Era um novo ego que governava. E ele disse: porque temos que conectar? Quem é o Criador que eu tenho que ouvir? Vocês são os meus servos. Isto foi o que o ego da pessoa lhe disse. E porque temos que concordar com ele, tê-lo em consideração, seu vizinho, a sua família, não? E depois não podiam vencer. Tal quanto é que não podiam vencer? Dr. Lightman no Egito. Queriam seguir aquilo que Moisés lhe disse e valia a pena, mas o próprio Moisés disse: eu sou lento de fala. Ou seja, não tenho a capacidade de falar com eles. Eles não me entendem. Significa que este desejo dentro da pessoa é tão grande que toda a sua persuasão interna não ajuda. É como se a mãe dissesse a uma criança: porta-te bem. E a criança diz-lhe: ok, mãe, eu quero, mas não consigo. Eu posso dizer-lhe que sim, mas quando o vejo, apetece-me bater-lhe. Mas ela diz: não, és um bom menino, não faças isso, portem-se bem, brinquem em conjunto. Não, isto é meu, isto é dele. E não consegue. E nós vemos isto. Então, como podemos ensiná-los? Através de golpes. Ou seja, sair do Egito é, na verdade, através de grande sofrimento. Onde começamos a sentir, quando estamos no Egito, no estado do Egito, que o nosso ego está a receber grandes golpes. Se o usarmos, então sangue é algo que vai custar-me
muitos nervos e problemas e sarilhos se nos relacionarmos de forma egoísta para com os outros. Tal, e o que é que isso significa? Relacionarmos de forma egoísta com os outros? Doutor Leiden, tal como vemos hoje no mundo, que o mundo está a deteriorar-se mais e mais, estamos a ficar piores uns com os outros, não nos preocupamos com nada. Vejam os filmes de há 50 anos atrás e hoje. Ah, que bom que as coisas eram, né? Ingênuas, todos se portavam bem uns com os outros. O ego era pequeno. Não é que as pessoas fossem boas, o seu ego era pequeno. E desde então, nós crescemos. O ego tornou-se maior e agora não temos ninguém em consideração porque deveríamos fazê-lo. Eu mereço isto e já está. Caso contrário, então, tentarei fazê-lo de forma forçada, senão matarei alguém. E então alcançamos um estado em que vemos que o nosso ego não nos permite conectar, tal como as crianças que lutam. Tal, então podemos dizer hoje que estamos numa espécie de Egito. Dr. Leite, mas estamos numa espécie de Egito. Claro, todos nós, toda a humanidade. Mas naquela altura era apenas o povo de Israel. Hoje estamos todos. E então o povo de Israel sentia estes golpes. E estes golpes trouxeram-nos a um estado em que não sabiam o que fazer acerca do ego, como desligar-se dele, mas estas 10 pragas são 10 desligamentos. 10 desligamentos, porque o nosso ego tem uma estrutura de 10 partes, que são chamadas as 10 Sefirot, ou os 10 Malchuts, o plural de Malchut, que Malchut também significa reino, que Faraó, o rei do Egito, nos governa. E gradualmente, através destas 10 etapas, da etapa mais fraquinha até que é a etapa em que ele nos governa com total crueldade, e então desligar em cada um destes, para desligar em cada uma das etapas, temos que sofrer estes golpes. Tal e como é que vemos estas pragas no nosso dia a dia? Dr. Leitman, suponhamos que hoje nos identificamos de uma forma que no mundo há abundância. Comida suficiente já nem é um problema, a comida sequer. Poderíamos dar não para 7 bilhões, mas para 20 bilhões. Já não há problema. Sem qualquer problema. Eu sei, conheço amigos de diferentes países e dizem, por exemplo, no sul da Itália, dizem, nós só queremos uma coisa. Dê-nos a capacidade de providenciar toda a Europa com maçãs. Eu sei que no nosso grupo da Grécia dizem, dê-nos a capacidade de providenciar a todo o mundo com azeite. Ou seja, não há problema. E é assim que acontece com cada país. Nós poderíamos ter feito isso na Europa também, e em todos os países, que o seu negócio é carne, o seu negócio é leite, o seu negócio é queijo, o seu negócio são azeitonas, o seu negócio são vegetais, isto e aquilo. Não importa. Eu mesmo com roupa, ou mesmo com construção, ou mesmo com tudo. E porquê que nós estamos num estado em que metade do mundo está a morrer à fome? Metade não tem o que vestir, não tem onde viver. Mesmo em países avançados existem destes problemas. E pensões, pensávamos que teríamos pensões, mas agora neste momento não. Depois da pessoa 65, 70, não sabe se vai, de como vai viver, se vai receber compensação ou não. Como é que isso pode ser? Vejam ao que nós chegamos. Todos os nossos planos bonitos, o nosso ego cancelou-os e não podemos fazer nada. Podemos chorar aos céus. E portanto, aqui estamos a experienciar golpes que estamos a experienciar, entretanto, que são relativamente morninhos. Digamos que passam com facilidade. Mas os golpes mais avançados vão ser fortes. Vão ser golpes verdadeiramente na, na distribuição de comida, eletricidade, gás ou petróleo, água. Podem ser desastres naturais. Ah, como sabemos os resultados horríveis que um terremoto pode causar.
ou a explosão de algum vulcão, montanha, ou no interior da Terra que pode dar origem a um tsunami. Algum meteoro pode vir pelo nosso caminho, sei lá. Ou seja, no geral, somos pessoas muito fracas e vivemos numa crosta de terra muito pequenina e dentro é uma fornalha que a qualquer momento pode explodir. E portanto, nós temos muitas opções aqui. Não é que sejamos fortes e não nos preocupemos com nada. O nosso problema é porque é que temos que aprender de golpes. Porque estamos apenas a começar a compreender que o nosso ego nos está a empurrar para estes golpes. E podemos vê-lo na educação das crianças, nos relacionamentos, que as pessoas se divorciam, coisas horríveis que acontecem na sociedade, como drogas, assassínio, guerras, terrorismo. Nós não estamos ainda a olhar para estas coisas como o aparecimento do nosso ego malvado. Ou seja, podemos dizer que ainda estamos antes das 10 pragas, ainda não estamos a passar por elas. Mas o reconhecimento de que temos que sair acima do nosso ego, aqui e ali começa a se sentir na humanidade. Nós vemos que ainda existem tais coisas como congressos, seminários, os psicólogos falam muito disto. Há artigos na internet e noutros lugares o tempo todo. Como a natureza do homem faz. É a causa de todos os problemas da sociedade humana, de todos os sarilhos em que a sociedade humana está metida. E, de acordo com aquilo que a ciência nos permite fazer, podíamos ter alcançado coisas verdadeiramente boas. E, portanto, aqui vemos o estado perigoso em que nos encontramos, em que o que acontece aos pais é um sinal para os filhos, tal como diz no judaísmo, e as pessoas já estão a falar de uma terceira guerra mundial, e como se não fosse assim tão mau, estamos a olhar para isto como um destino cego que vem no nosso caminho, que não temos qualquer capacidade de controlar. As pessoas estão como se a ir como ovelhas para o matador. E, portanto, temos que publicitar esta capacidade que existe na humanidade, mas a humanidade ainda não compreende que estamos num estado em que temos de publicitar em todo o lado o método da educação integral, em que vamos começar a unir-nos, a conectar-nos e, como resultado da nossa conexão, seremos capazes de, como dizer isto, de alcançar a força da conexão, a força que nos conecta juntos, que nos integra. E depois, com a sua ajuda, seremos capazes de criar paz e tranquilidade em todo o mundo. Porque, no geral, o homem faz tudo. Ele é aquele que está a arruinar a sua própria vida. Ele é o que está a arruinar este mundo. E, para além disso, talvez também possamos explicar às pessoas que, ao começar a conectar, vamos descobrir aquilo que a ciência revela hoje. Que também podemos elevar-nos a uma dimensão completamente diferente da existência. Porque se saímos do nosso ego, da forma de receber para benefício próprio, para conexão com os outros, doação aos outros, então separamos do paradigma atual em que percebemos tudo neste mundo estreito de meu, e eu, e saímos desta dimensão estreita para uma nova dimensão que está acima do tempo e do espaço, acima da vida e da morte, onde já não sentimos como existindo no nosso corpo, mas fora dele. E este tipo de experiência fora do corpo é ilimitado. Não está no controlo do nascimento e da morte, é uma existência completamente diferente. E talvez possamos alcançar isso, porque na verdade a ciência está a descobrir que sim, é possível.
E eu vejo que com a ajuda deste método de conexão, podemos verdadeiramente sair de nós próprios, cada um de nós. E então alcançamos esse mesmo estado, essa mesma perspectiva. Tal, esta é a promessa que existe na história da Páscoa, da Pessah, Dr. Leitman. Sim, e isso é o que significa ser um povo livre, livre do anjo da morte. Tal, e o que é o anjo da morte, Dr. Leitman? É o nosso ego que nos coloca à morte, primeiro nesta vida curta, e depois também nos mata para não conseguirmos experienciar a existência eterna na qual existimos. Ou seja, alcançamos na realidade um estado em que não vamos esperar pelas 10 pragas, porque as coisas que elas nos vão fazer, e tudo depende da nossa consciência. Quão conscientes estamos de que os golpes que estamos a experienciar são porque a nossa natureza é má e podemos mitigá-lo ao trazer junto com este mal e a força egoísta, a força do bem, da conexão, ou seja, junto com a esquerda, a direita, e vamos fazer um equilíbrio entre estas duas forças e vamos viver entre elas numa ascensão para a próxima dimensão. Dr. Leitman, o nosso tempo está quase a acabar. Foi muito interessante. Gostaríamos de fazer mais perguntas, mas já não há mais tempo. Dr. Leitman, tente para a próxima. Oh, Rana, obrigada, obrigada, tal, obrigada por estar connosco. Até à próxima, tudo.